que a Rita vai nos trazer. Eu acho que é um tema que vocês todos acabarão por gostar, a fotografia, um tema super giro. Quem não conhece e quer conhecer, quem já conhece sabe da grande utilidade que a própria fotografia tem. De qualquer forma, depois da Rita terminar, nós despachamos os prédios que possam comprar. Muito obrigado. Mas voltamos. Depois conseguiram. Sim, consegue. Depois continuar isto. A seguir. Ah, sim. Sim. Era para o pagamento. Isto era o sinal. É o que eu disse. É uma surpresa? É uma surpresa? E venho apresentar todas as áreas que hoje trabalho. Gosto muito de dar. Vamos falar e dizer se... Sim. Tenho uma super bagagem. Depois falamos com o Sérgio. Daí a minha mais fácil, ou seja, ser mais fácil para mim falar sobre fotografia. Além disso, também sou hipnoterapeuta, sou reikiana, com os caminhos do reiki do Pedro. E espero que gostem da minha apresentação. Ora, vamos começar. Como tinha dito já, sou também, ou seja, sou master em medicina natural, tirei hipnose clínica e terapia de reiki. Pois. É para trás. É no botão de baixo. Já tirei as pilhas. Eu sou assim. Então, sendo assim, a origem da fitoterapia, ou herbalismo, como se dizia antigamente no latim, vem dos tempos mais remotos, ou seja, há muitos anos que é conhecida a fitoterapia. Os nossos avós e os nossos antepassados, já os egípcios, usavam a fitoterapia, que são as plantas, como toda a gente sabe. Desempenhou um papel vital nas tradições de muitas culturas em várias situações. Usada muitas vezes para, antigamente, por exemplo, nos egípcios em banhos, mas também em medicina, já naquela altura. Foi uma forma alternativa de considerar, ou seja, os cuidados das plantas medicinais, até hoje. Há 5.000 anos já se usava, que se conheça, se calhar até já antes dessas datas, que se usava a fitoterapia. O que acontece? A planta que há 5.000 anos tinha um efeito, hoje continua a ter exatamente o mesmo efeito. A diferença é que hoje conseguimos, com a ciência, comprovar realmente que esse efeito é eficaz. Antigamente comprovava-se a eficácia dos resultados que as pessoas tinham, agora com a ciência conseguimos realmente comprovar isso. Por isso, e há muitas propriedades que as plantas vão fazendo em todas as doenças. Conseguimos realmente ajudar muitas patologias, algumas com tratamento, outras como resultado mesmo da própria doença em si. Na fitoterapia, nós podemos usufruir da planta de várias formas. Podemos secá-la, ou seja, a planta seca em si é fazer uma colheita, sempre com os procedimentos para uso medicinal, sempre com os procedimentos que têm que ser feitos, ou seja, a planta tem que estar seca, não pode ser ao sol, tem que tirar toda a umidade, não pode ter qualquer tipo de substâncias químicas que se coloquem na planta, por isso é preciso sempre ter esses cuidados. A planta, se for seca, nós podemos usá-la em chás, em banhos e inalações e outras formas também. Habitualmente, os chás nós podemos fazer uma junção de plantas ou usar única e exclusivamente uma determinada planta. Podemos também fazer banhos de assento, por exemplo, que são os banhos que nós colocamos, fazendo um chá na mesma, mas chama-se banho de assento porque a pessoa coloca-se sentada, imagine, por exemplo, para situações de hemorragia, de hemorroides, por exemplo, vaginais. Podemos fazer banhos de assento para esse tipo de tratamento também. Depois, para inalações, toda a gente conhece, antigamente fazíamos inalações com o eucalipto
a ferver na água, certo? Depois, se não for seca, nós podemos ter o extrato da própria planta em si, usando para fazer xaropes, ampolas, gotas, óleos essenciais, para uma grande variante de situações. Todas as formas vão sendo válidas. O ideal é sempre termos consciência de que estas plantas devem ser sempre receitadas por pessoas que percebam, ou seja, por fitoterápicos, naturopatas. Claro que alguns médicos também o sabem fazer, mas termos sempre esta consciência. As pessoas muitas vezes automedicam-se, assim como fazem com a medicação farmacêutica, e apesar de ser produtos naturais, têm também algumas contraindicações e é preciso as pessoas terem sempre este tipo de cuidado para não fazer, porque há plantas, por exemplo, que não se devem juntar e é preciso ter sempre e têm efeitos secundários, mesmo mediante algumas doenças que as pessoas possam ter. Por isso, é sempre conveniente terem este cuidado, não por si só. A minha amiga está a tomar, eu vou tomar também. E isso às vezes complica algumas coisas. Ou seja, também é importante termos consciência que é preciso todos estes medicamentos sejam sempre produzidos por laboratórios certificados. Há muitos anos atrás havia pessoas que faziam este tipo de medicação em casa e às vezes não havia higiene, e isso é muito, muito importante, porque depois quem é que é responsável pela situação se acontecer alguma coisa de menos boa na saúde da pessoa. É muito importante realmente terem consciência de que tem que ser laboratórios certificados, as pessoas têm que saber se estão a tomar a planta certa. Há plantas que têm efeitos secundários e têm que ter esses cuidados também. A ciência farmacêutica tem origens na fitoterapia. Às vezes as pessoas pensam que não têm esta consciência. Há muitos medicamentos químicos. Posso falar, por exemplo, a vacina do Covid tem como influência a artemisia, por exemplo, que é uma planta. As pessoas não têm esta noção, mas todas as plantas têm sempre um expediente químico também. Por isso, o medicamento tem sempre como base as plantas medicinais. Um dos primeiros medicamentos modernos foi a produção da farmacêutica, a morfina, toda a gente conhece que é para a dor, não é? Em 1803, na Alemanha, foram retirados os cristais brancos da papoula do ópio, como toda a gente conhece, e realmente é eficaz para tirar a dor e como anti-inflamatório. Como veem, a fitoterapia são plantas, mas nós também usamos os frutos, porque, por exemplo, na laranja temos a vitamina C, que é uma coisa que quase todas as pessoas sabem. O alho, que é uma coisa que comemos quase todos os dias, é um poderoso antibiótico natural, sendo que deve ser tomado sempre com regularidade, para o fazer neste sentido. Temos o tomate, que é rico em licopeno, que ajuda em situações da próstata, em situações, por exemplo, de coração, cardiovascular. Já tinha falado da laranja, as nozes, que são ricas em óleos, o gengibre, que é um anti-inflamatório, os orégãos, que é uma coisa que também há muita gente que usa na alimentação. Ajuda a limpar metais pesados no organismo, por exemplo, uma pessoa que seja fumadora, que tem bastantes metais, inclusive também vai ajudar em relação ao alcatrão e outras pessoas que tenham muito chumbo nos dentes. Os orégãos vão ajudar. Agora, é lógico, e eu vou a seguir explicar esta situação. O chá, a planta seca em si, ou seja, a forma como nós usamos o orégano na comida, a planta está seca. Mas nós podemos comprar, por exemplo, orégãos em cápsulas. Qual é a diferença? A planta está lá na mesma, mas conseguimos ter uma concentração muitas vezes superior a 100 vezes. Ou seja, em vez de estarmos a tomar uma xícara de chá, podemos tomar um comprimido que vai equivaler a 20 chávenas de chá, por exemplo. Está bem? Agora, gostava que vocês interagissem um bocadinho. Alguém conhece esta planta? Esta é um bocadinho fácil. Devo dizer logo em primeiro por causa disso. Não é? Então, a alcachofra é uma planta que nós conseguimos já ter bastante cá na Europa também. Ela é cultivada em muitas coisas. Nós podemos usá-la em França, por exemplo, usa-se muito nos assados, na comida, pessoas que a comem, porque não deixa de ser um alimento também.
Nós habitualmente usamos para situações de fígado, patologias de fígado, pessoas que têm o fígado gordo, que tenham o fígado inflamado, ou seja, a toma de alcachofra será sempre uma mais-valia para esse tipo de situações. Uma contraindicação, uma pessoa que seja realmente muito presa dos intestinos, ao tomar alcachofra pode correr o risco realmente do intestino prender mais um bocadinho. Por isso, o que é que eu recomendo nessas situações? Não será a planta mais adequada para a pessoa que realmente faz, ou seja, que tem problemas a nível de intestino. O que é que acontece? É importante percebermos, termos o paciente connosco, vermos realmente qual é ou seja, o melhor medicamento para ele. Porquê? Porque é importante termos consciência do que é que o paciente que está à nossa frente, é preciso fazer perguntas, conhecer o paciente, ver o paciente, para percebermos realmente qual é a patologia certa e para vermos realmente quais são as plantas mais adequadas na situação de cada pessoa. Esta, alguém conhece? É uma planta um bocadinho conhecida também. As imagens nos ajudam muito. O borotuto tem um nome, é angolano, por isso tem este nome assim, um bocado estranho. É uma planta, para mim diz muito. A nível de efeitos secundários não tem quase nenhum. O que é que acontece? Pessoas que têm realmente patologias muito graves a nível de fígado, hepatites, por exemplo. O borotuto é daquelas plantas que têm um receituário muito grande, a meu ver. Pode as outras pessoas não partilharem a mesma opinião do que eu, mas eu tenho muito bons resultados com o borotuto. A nível de perda de peso também. Porquê? Porque a perda de peso está sempre, muitas vezes, associada à intoxicação do organismo. Ao desintoxicarmos, as pessoas realmente conseguem uma perda de peso bastante maior, porque a pessoa consegue, ou seja, estando desintoxicada, a pessoa consegue mais rapidamente perder peso, até porque o fígado não deixa de ser sempre o nosso filtro maior do corpo. Esta é da família. É uma planta. É uma planta, chama-se espinheira santa. Tem muito bons benefícios a nível do estômago. Há uma grande procura e infelizmente é uma planta que não se consegue ter assim com muita facilidade. Para patologias do estômago inflamado, pessoas que fazem malas digestões também, mas mais a nível de inflamação do estômago, a espinheira santa é realmente um receituário bastante, ou seja, bastante funcional, porque funciona realmente muito bem. Ela vem essencialmente do Brasil, daí a dificuldade depois de conseguirmos ter cá em Portugal, mas consegue-se, e é uma planta realmente que funciona muito bem. E esta planta, alguém conhece? Ginkgo biloba. A imagem ficou ali um bocadinho mais verde, não foi mais amarelada. É uma área que tem origem chinesa, embora, por exemplo, em Portugal existe muito até na própria... Cá no Porto, por exemplo, existem muitas ruas que têm Ginkgo biloba como árvore de rua. A Ginkgo biloba é uma planta que ajuda muito a nível cerebral. Pessoas que tenham patologias, por exemplo, de Parkinson, não há cura para o Parkinson, mas nós podemos de alguma forma ir prevenindo com alguma antecedência, e pessoas que tenham realmente tomas de Ginkgo biloba já com muita antecedência vão realmente ajudar a atrasar, digamos assim, ou seja, o processo para o Parkinson, porque vai ajudar a ativar a circulação cerebral. É uma planta que funciona muito bem em qualquer idade que se pode tomar. Agora, há pessoas que, por exemplo, que tomam alguns medicamentos a nível de sangue, ou seja, fluidificadores do sangue, se for uma concentração alta, pode realmente ter alguns efeitos secundários nessa situação. Por isso é sempre conveniente ter esses cuidados. Por isso é que eu gosto sempre de chamar a atenção, porque sendo um produto natural, tem na mesma realmente algumas consequências se o fizerem junto com outras situações. Mais uma vez digo, é importante pedirem os conselhos.
Esta planta também vem do Brasil, é o pau d'arco, ou mais conhecido lá por ipê-roxo do Brasil. Nem todos, nós não temos só plantas que existem em Portugal, não é? Existem plantas em todos os países e esta é uma das que vem realmente também do Brasil. É uma planta que vai ajudar a fazer desintoxicação sanguínea. Existem muitas situações, por exemplo, de problemas de pele que vêm a nível do sangue e então o ipê-roxo vai ajudar. Podemos também pode ajudar a nível daquelas pessoas que têm alguma dificuldade em conseguir garantir os níveis de ferro no corpo. Ou seja, é uma forma boa de se conseguir limpar o sangue, desintoxicar o sangue e para além disso também ajudar, imagina uma pessoa que tem tomas de ferro muito, ou seja, que muitas vezes faz tomas de ferro, mas o organismo não está a fazer a absorção. Ao fazer o ipê-roxo, a maior parte das vezes a pessoa realmente consegue fazer uma absorção maior do ferro. Para além disso, também é muito bom para a cicatrização. Existem várias situações, por exemplo, em xaropes, em chá, existem em cremes, ampolas, ou seja, as próprias plantas podem depois existir numa variante de apresentações, mediante depois o indicado da pessoa. Assim como também muitas vezes existe, por exemplo, o pau d'arco com outras plantas que se possam juntar na mesma apresentação também. O pau d'arco é daquelas plantas, eu aconselho muitas vezes porque, lá está, é importante a desintoxicação sempre do nosso organismo em todas as situações. Assim como no fígado, também é muito importante desintoxicarmos realmente o estômago. O sangue, por isso o pau d'arco também é uma das opções realmente muito boas. Esta planta, alguém conhece? Não conhece. O gengibre, todas as pessoas conhecem quase, não é? Estavam agora a bocado a tocar roçados de gengibre. É uma planta termogénica, é uma planta que faz realmente aquecer o organismo, faz realmente perder peso porque é termogénica. No entanto, ela também funciona como anti-inflamatório para situações articulares. Porquê? Porque vai realmente aquecer o corpo e naquelas situações em que é necessário realmente, aquelas pessoas que apanham realmente frio e ficam com muitas dores, o gengibre é uma das boas situações. Podem tomá-lo em pó, por exemplo, nos batidos, nas sopas, situações assim. Também podem fazer das raízes, também podem fazer o chá, por exemplo. É uma coisa que se compra em qualquer supermercado, se for fresco, em qualquer herbanário ou assim, podem comprar também ou em pó ou seco, e é uma planta que realmente funciona muito bem também para essas situações, até mesmo, às vezes aconselhamos uma pessoa que tome com frequência gengibre, vai conseguir ter um sistema imunitário um bocadinho melhor, o que vai fazer com que a pessoa também tenha prevenção a nível de gripes e constipações. Não é recomendável tomar quantidades exageradas, porque isto não está estudado cientificamente, mas há muitas pessoas que defendem isto, que como é uma espécie de pimenta também, se for em grandes quantidades pode realmente interferir com as cordas vocais. Não está cientificamente comprovado, no entanto pode ter esse tipo de alteração, não é? E esta? Alguém conhece? Perpétua roxa. Eu escolhi assim plantas um bocadinho aleatórias precisamente para não ser só sobre a mesma doença. A perpétua roxa é boa para situações de pessoas que têm rouquidão, cantores, por exemplo, devem tomar muita quantidade de perpétua roxa, pessoas, oradores, apresentadores de televisão, porque vai afinar a voz, para além de o fazer também vai ajudar
realmente em tudo que tem a ver com a garganta, principalmente a nível de rouquidão. E esta? Tem nomes? Arpado. A unha de diabo. O arpado é uma planta usada para situações de desinflamação das artrites. Pode ser feita de várias formas. Podemos fazer o receituário em cápsulas junto com, por exemplo, cartilagem de tubarão, há no mercado uma imensidão de coisas com arpado. Embora também podemos fazer, por exemplo, cataplasmas por exemplo, argila num joelho que dói, está inflamado, podemos colocar argila em pó junto com algumas gotas de arpado, que vai também ajudar a desinflamar aquele sítio, ou seja, naquele momento, vai tirar de alguma forma a dor e vai também desinflamar. É uma planta que eu realmente aconselho para esse tipo de situação. Mas também pode ser tomada, como disse, com cartilagem de tubarão, que são plantas que cartilagem de tubarão não é uma planta, mas são situações que vão ajudar realmente nas articulações, pessoas têm alguma dificuldade, então vamos renovar a cartilagem, mas sempre desinflamando. E esta? Alguém conhece? Também é uma pimenta, é o açafrão. Também recomendamos, em situação, sendo uma pimenta, eu gostava de explicar uma coisa. Eu defendo que as plantas de cada país são feitas para as pessoas daquele país. Se bem que agora, não é? Nós viajamos muito e não estamos todos. É lógico que, por exemplo, na Índia usam muitas pimentas. Cá em Portugal, se calhar, se usarmos tantas pimentas como usam na Índia, provavelmente nós podemos ter alguns efeitos menos desejáveis ou até os efeitos não serem tão bons realmente. Porquê? As pessoas são diferentes, os continentes são diferentes, as nossas necessidades são diferentes, as pessoas, ou seja, imagina, o clima, basta o clima, por exemplo, e há plantas que são realmente, imagina, plantarmos curcuma em Portugal não é a mesma coisa que plantarmos curcuma na Índia, não é? Porque o solo é totalmente diferente. Então é importante termos consciência de que cada planta tem o seu sítio e a sua origem. A curcuma funciona muito bem, para além de se colocar nos pratos de comida para ficar o arroz amarelo, há muita gente que faz isso, também é muito boa para situações de anti-inflamatório. Se for curcuma realmente biológica e indiana, nós podemos receituá-la mesmo a pessoas com alguns problemas de hemorroides, por exemplo, que é um problema que as pessoas dizem, mas é uma pimenta e faz mal. Se for realmente de curcuma da Índia, realmente vai funcionar bem. O açafrão, o que é que acontece? É uma planta também, ela vai aquecer o organismo, por isso também vai de alguma forma ajudar a desinflamar e também ajudar em artrites, por isso é uma boa planta para ajudar nas situações a nível ósseo-articular. E esta planta, alguém conhece? Bem. Esta nós temos muito por cá, por isso há muita gente que conhece. Podemos usar estes vagos do saboreiro, como também podemos usar as flores e a própria planta em si também. O saboreiro habitualmente usamos para situações a nível de tosse, constipações, pessoas que têm bastante expectoração, por isso tudo que tem a ver com o sistema pulmonar também vai ajudar a fazer uma limpeza a nível de expectoração, portanto, ou seja, com tosse também vai ajudar a fazer a desintoxicação também ao sistema digestivo. O maracujá também pode ser conhecido como passiflora. Existem muitas flores de maracujá. É uma planta usada, ou seja, existem várias espécies do maracujá. É uma planta usada para controlarmos a ansiedade. Há quem a receite para dormir, o que
pode realmente fazer sentido se a pessoa realmente for muito ansiosa, se não dormir por situações de ansiedade. Pronto, ela especificamente é mais para a ansiedade, no entanto, pode ser realmente receituada, algumas pessoas o fazem para dormir, vai acalmar, vai fazer com que a pessoa consiga controlar-se melhor a nível de ansiedade. E esta planta? Algumas são um bocadinho mais difíceis. São as malvas. A nossa avó usava malvas. Toda a gente diz isto. As malvas são boas a nível do estômago, mas também são muito boas para situações. Lavar, por exemplo, banhos para problemas de pele. São boas para fazer banhos de assentos. São boas para bocejar, por exemplo, quando temos porque é um anti-inflamatório e vai ajudar, por exemplo, quando temos um problema a nível dentário, podemos sempre bocejar também podemos tomar a planta, também é boa para situações de pessoas que têm flatulência também, por isso vai ajudar então, em muitas várias situações. Esta, alguém conhece? É a salva. A salva. A maior parte das pessoas usam a salva para fazer tochas, não é? Agora vem-se. Para além disso, é uma planta calmante também, mata sem flor. Por isso, o uso das plantas dá para muitas situações, como veem. A salva é uma planta realmente que ajuda também a acalmar. E é uma planta que eu associo muito à mulher. Uma senhora que toma salva com muita frequência tem propensão para ter menos dores menstruais. E uma senhora que toma a partir de mais ou menos dos 40 anos salva, há uma grande probabilidade de conseguir controlar muitos dos sintomas da menopausa. Por isso é que eu recomendo mais salva a senhoras, claro que qualquer homem também pode tomar, mas a salva é um bocadinho para essas situações. Também é calmante, também ajuda a controlar a ansiedade, também ajuda no estômago. E esta planta? O cérebro. Aquela planta complicada. Ajuda realmente o intestino a funcionar. Pode ser usada a parte das folhas como a parte dos folículos. Ela é uma planta nativa da Ásia, embora em Portugal existe muito, há muitas pessoas que conhecem cá. No entanto, é uma planta complicada, porquê? Porque ela realmente ajuda o intestino a funcionar, mas é uma planta que é um bocadinho inflamatória ao intestino, ou seja, se for tomada com muita frequência, faz realmente o intestino ficar realmente um bocadinho desgastado. O que é que acontece? Tomada com muita frequência até pode dar diarreias. E há muita gente que vai à loja e diz: a minha vizinha perdeu 5 quilos com sério. Pois, é normal, se toda a gente fizer diarreia, não comer, tem que tomar para o peso. Também é capaz de ficar desidratada e também é capaz de ter muitas doenças, por isso é importante termos consciência. É uma planta que quase nunca receita, é uma planta um bocado complicada por essa situação, porque depois, principalmente as pessoas com mais idade, as pessoas com mais idade têm tendência para achar que o intestino tem que funcionar todos os dias, então eles tomam Serracene todos os dias, e depois aquilo já não chega, então já tomam mais quantidade ainda, e vão aumentando, e depois entretanto as coisas já não vão nenhuma, não é? Para além de que o intestino também fica de alguma forma desgastado e esta planta, alguém conhece? Quebra-pedra. Para que é que acham que serve o quebra-pedra? É quebra-pedra mesmo esse nome e é precisamente para isso que ela funciona. É uma planta realmente que vai